Passando aqui no início do vídeo só pra avisar que o microfone ficou diferente nesse áudio. Por quê? Porque simplesmente tinha uma serra no fundo, uma maquita, e eu tive que tirar. E quando eu tirei, acabou ficando esquisito o meu áudio. Então eu peço pedir perdão, eu tentei corrigir o melhor que eu pude. Bom, segue o vídeo. Eu desenho há muito tempo, e desde que eu me conheço por gente, na verdade. Eu acho que todo desenhista fala a mesma coisa. E desenho desde 2016 a mesma personagem. E eu meio que só desenhava o mesmo desenho errado e errando de novo. E eu quero falar sobre isso. Sobre você vai errar, vai continuar errando, vai errar mais uma vez e nunca vai chegar no teu desenho perfeito. Porque não existe isso. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Pedro Cris. E bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero mostrar pra vocês a minha evolução dos meus desenhos. Aqui, suquinho. Vamos começar pela primeira de todas. Quando eu estudava, eu tava na escolinha, eu basicamente desenhava também pra fazer minhas capas de caderno. Muitas das vezes, quando vinha um caderno que era o clichê do clichê. No começo eu fazia isso de uma forma bem porca, mas se quiserem também eu mostro. Mas mais pra frente eu comecei a melhorar nessa parte. Em 2016 foi o primeiro desenho. E lá eu não tinha pretensão nenhuma de desenhar várias e várias vezes. Tanto que 2 elementos que eu coloquei depois foi a minha assinatura e que tá escrito ali, primeiro desenho do ano de 2016, foi 2 coisas que eu coloquei depois. Eu não tinha pré-definido ainda essas paradas. E como vocês podem ver, eu não sei nem o que era pra ser isso. Se a gente vir aqui no rosto e dar uma bela de olhada, nenhuma das linhas tem um segmento reto. Eu não sabia desenhar proporcionalmente as coisas e nem colocar ambas em um local específico. Eu sabia os conhecimentos visuais de cada uma porque eu via nas pessoas, mas eu não sabia a prática de como executar de verdade. E como eu queria fazer uma menina e eu não sabia, e como eu fiz só de caneta direta, eu coloquei os erros como detalhe da arte. Por exemplo, tudo que eu coloquei errado no desenho, eu coloquei como se fosse proposital. O cabelo, sendo só um pedaço, é óbvio que é um erro, mas eu deixei como proposital. A questão de eu não conseguir desenhar o outro olho, faz uma sombra rabiscada aí como fosse proposital. A orelha é pontuda e torta, proposital. Tem 3 alças na roupa dela. É proposital. Não consegui fazer peito. Então, não é peito, são bolsos. Não estou mostrando as mãos. E a outra mão eu nem cheguei a desenhar, porque é proposital. 100% proposital. Podem ver que existem vários erros de continuidade. Quando a gente vê ali das pernas, as pernas não tem uma continuação. Pode ver que ela é tão 2D que a saia que tá na frente também tá atrás ao mesmo tempo. E o pé dela que eu tava escondendo, porque eu nem fiz. Tecnicamente era pra aparecer na posição que ela tá. Esse desenho é forrado de erros. Justamente por ele ser forrado de erros, ele me fez cada vez mais querer melhorar o que eu já tinha feito e aprender com os meus próprios erros. Isso daí foi o primeiro ano que eu fiz isso. Eu usei esse caderno para estudar e ele sobrou várias páginas. Então no ano seguinte, e se eu pegasse todas essas páginas que estão sobrando, todo ano desenhar uma versão dessa personagem nessa folha seguinte? E aí surgiu. Em questão de cores, em questão de tudo, dá pra ver que já deu uma melhorada. Mas não melhorou porque eu sabia fazer melhor, mas porque eu tive mais tempo e eu tentei fazer alguma coisa melhor. No primeiro, eu só usei o que eu sabia e só queria fazer um desenho qualquer. No segundo, eu tentei fazer uma versão melhor do que eu já tinha feito antes. Então pode ver que todos os erros ainda estão ali, a posição quase é a mesma, e o cabelo tava escondendo o pé. Eu não sabia fazer pé, não sabia fazer mão, eu não sabia fazer 2 olhos, eu não sabia manter uma anatomia. E os erros que antes eu tinha feito como erro, eu mantive como estilo artístico. Algumas coisas, eu errei o chapéu ficou flutuante, proposital, foi tudo ideia. Dá pra ver que eu tentei deixar os traços mais femininos, colocando apenas cílios naqueles olhos gigantes de botão dela. Eu sinto que o primeiro olho eu tentei fazer alguma coisa alienígena, só que depois foi ficando cada vez mais élfica e vocês vão ver isso. 2018, a gente não tem muito o que avaliar. Vocês podem verem que eu não melhorei nada. Eu só aprendi a encaixar um pouco melhor algumas coisas. Porque nessa época eu desenhava uma HQ minha. Nem tem mais existência dela, mas eu desenhava toda vez. Tinha pegado mania de reparar nas pessoas. Então eu comecei a ver nas pessoas os detalhes. Então eu comecei a aprimorar um pouco mais como eu desenhava. Mas nessa época eu também não usava rascunho. Vocês podem ver que o olho ficou mais anime, porque eu comecei a acompanhar mais anime. Mas a cabeça é gigantesca. O olho e a orelha, elas estão todas na mesma linha. A boca tá lá embaixo, o queixo é imenso. E o cabelo é estranho pra caramba. Parece que a metade da cabeça dela tá achatada, porque eu tentei encaixar na mesma linha do chapéu flutuante dela, esquisito. Os peitos, bom,
Eu não sabia fazer peito ainda. Parecem sensuais demais. Os braços continuou sendo uma farra de metal esquisita e mal desenhada. Os pés, bom, agora eles existem, mas ainda são tão bem horríveis. Mas veja que eu comecei a praticar melhor. Você pode ver que o cabelo é um pouco mais bonito visualmente, ele parece algo um pouco mais atrativo e parece um pouco mais cabelo mesmo. Ele tem volume e ele tem um certo apreço. Ali era o momento que eu estava tentando aprender a desenhar mesmo. Comecei a tentar parar de esconder as coisas. Por exemplo, eu já sabia desenhar pé e mãos. Eu já tinha definido um pouquinho mais como é o estilo de pé e mão. Eu já tinha, na verdade, aprendido muito mais sobre anatomia e tudo mais, só vendo vídeos e aprendendo aqui e ali. Mas eu não sabia o que eu queria. Você pode ver que eu mudei tudo nela. A cor da roupa, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor do chapéu. Porque eu estava tentando renovar. Sinceramente, esse desenho estava muito bom pro Kelvin da época. Tem vários desenhos melhores dessa mesma época em diante, né, 2019 em diante, mas ela é o primeiro, então vocês têm que imaginar que ela veio lá de 2018 e agora virou 2019. Então eu evolui de 2018 para agora. Dá pra se perceber que eu aprendi um pouco melhor como ajeitar as coisas na cabeça. Mas ainda assim, o desenho ficou minúsculo na folha, porque eu tentei colocar tudo que ia deixar tudo certinho e a cabeça ficou enorme. E eu desenhava muito meninos, então quando você vai ver, você percebe que ela é meio One Piece. Peitos grandes, cintura fina e não, isso daí não faz muito meu tipo de desenho. Agora chegamos no fatídico ano de 2020. Muita coisa aconteceu que eu evoluí pra caramba. Vocês podem ver que as mãos é imensa e outra é pequenininha. Vocês podem ver que eu acabei sem querer não conseguindo fazer os pés. Isso daí foi um problema mesmo. Não foi porque eu não tentei, foi porque faltou folha. E eu coloquei uma cartola, porque nesse ano eu desenhei muita cartola em 2019 em diante. Em 2020 também eu passei muito tempo desenhando cartolas. Ela acabou sendo o meu segundo desenho, porque eu fiz um outro e eu não lembro quais foram as circunstâncias, mas eu fiz um outro. Mas algumas coisas ali se encaixam bem melhor. O cabelo tá bem, aprendi mais coisas, mas tá muito rabiscado, tá muito feio. E muitas coisas ali ainda não são como eu desenharia hoje em dia. E um dos peitos é murcho. Não sei se vocês perceberam, mas um dos peitos é murcho. E ainda assim ela tava com aquela anatomia masculina. Ombros largos e cintura fina. E aí você passa de um ano para outro e rompe meus tambores porque... Pois é, eu consegui evoluir muito em 2021 justamente porque 2020 foi o ano que eu fiz um curso, se não me engano, ou 2021, eu não lembro bem. Mas acabou sendo o segundo desenho do ano. E eu passei um bom tempinho sem desenhar no começo do ano. Então, provavelmente ela saiu lá para fevereiro. Nesse desenho, eu comecei totalmente com pretensão de fazer um negócio bom mesmo. Você pode ver que ainda tá com aquela questão anatômica masculina. As pernas dela não encaixam nem um pouco. Se você ver da cintura pra cima, até que é um desenho bom. Se você ver da cintura pra baixo, que porcaria é essa? E o braço, pelo menos dessa vez, e as mãos estão bem mais ajeitado, mas tem esses dedos que eles estão todo alinhados, eles não têm formato de mão, mas o rosto é o lugar que eu mais evoluí. E nessa época eu sabia desenhar 2 olhos, tá? Eu só mantive ainda a estética emo nela. Fiz maquiagem, fiz brinco, fiz detalhes a mais nela e deixei esse chapéuzinho dela mais élfico porque eu tava mais fascinado por Zelda. A roupa também eu dei uma melhorada na questão visual dela e coloquei uma coleirinha nela porque eu, sei lá, né, 2021, 2020, girl, tava lá. Simplesmente linda. O corpo já tá mais bem estruturado, eu aprendi muita coisa, eu soube fazer desenho de verdade, eu estava aprendendo a rachurar. E, sinceramente, as rachuras desse ano, por mais que muitas delas acabam sendo muito soltas, elas são bem melhores do que as rachuras que eu tô fazendo agora no digital, porque no digital eu não sei ainda fazer rachura. Como vocês podem ver, eu sabia desenhar 2 olhos, por mais que eles estão bem afastados, eles não deveriam estar nesse ângulo que ela tá de rosto. Não estariam assim, estaria aparecendo um pouco mais esse olho, mas foi uma evolução muito grande. Vocês têm que lembrar que vinham daquilo de 2016. E o corpo, o cabelo, a roupa e principalmente esses braços ficaram bem melhores. E eu comecei a usar referência, tá? Que uma coisa que eu não usava antes era referência para meus desenhos. E a partir de 2021 ali, eu comecei a usar bastante de referência. Eu já estava com meu desenho um pouco mais formado e eu estava começando a ter que criar um pouco o estilo. E eu vou explicar sobre isso, sobre estilo, tá? Mas nesse desenho eu não vou nem falar. Só é informação demais. E olhem pro centro. O personagem está com uma posição bem mais interessante. Tirando as pernas, que as pernas não estão com... Parece que estão flutuando. E eu matei todas as versões anteriores. A alerta de gore também. É só pra avisar.
pra vocês um desenho que vai definir a minha explicação mais pra frente, mas é muito detalhe. Esse desenho foi feito em 8K e eu ia pintar e tudo mais. E eu tento fugir totalmente da parte que eu sei. Vocês podem ver que a K em si não é o centro da atenção do desenho, é o cenário em volta. Tudo que tá em volta dela. Eu tentei aprender sobre o cenário e eu fui fazendo o máximo. Usei todas as referências possíveis e pode ver que tem uns sapatos aqui, tem um passarinho aqui, tem fios ali. E eu tava aprendendo agora a desenhar no digital, então vocês podem ver que tem várias linhas esquisitas e tudo mais, mas eu tava aprendendo. Tem um iatinho aqui, que é um carro que eu amo, tem a loja da minha mãe, que eu tinha desenhado ali. Minha mãe não tem uma loja de verdade, tem um Peixonauta, tem o porquinho do Nanatsu no Taizai, Bender do Futurama sentadinho ali. Esse desenho ia ser pintado, mas como eu acabei desenhando vários outros desenhos durante o ano, eu acabei não terminando. Era pra ter uma sombra assim, trevosa nela. É a versão infantil daquela mesma que destruiu as versões anteriores. Eu tava começando a criar uma lorezinha. Vocês podem ver, eu realmente saí da minha zona de conforto. Essa lua aqui em cima iria estar totalmente iluminando o ambiente e tudo mais. E eu vou explicar. Pera lá. Chegamos agora em 2025, literalmente o ano passado, e aqui temos o auge da preguiça. Peguei a versão gordinha lá de 2022 e peguei outra versão que é a de 2023. E eu ia juntar essas duas e ia fazer um desenho com composição, com cenário. E também, de novo, ia tentar fugir da minha rotina, do meu momento, das coisas que eu estava acostumado a fazer. Não consegui dar continuidade nisso. E chegamos agora em 2026, este ano. Para onde vocês podem ver que o meu desenho ainda não tá pronto. Eu ainda vou terminar. E na verdade eu terminei esse desenho. Nossa, tá, que feio, né? Mas enfim, eu terminei esse desenho. Eu vou meio que voltar depois. Vocês vão ver meu áudio piorando de volta. Sim, eu vou explicar de novo essa parte aqui pra vocês daqui em diante. E essa é a versão final do desenho deste ano, AK de 2026. O Kevin da edição vai colocar agora em preto e branco. E vocês podem ver que está horroroso. Por quê? Porque eu continuo errando e eu vou continuar errando. Vou colocar em colorido. A versão colorida até parece interessante, até parece bonitinha. Ela tem umas cores bem apagadas, você consegue ver, você consegue sentir isso. Eu esqueci de colocar a maquiagem na versão final, inclusive, que é do passado. Fala aí da maquiagem. Como vocês podem ver aqui, eu vou fazer a questão de cílios, a maquiagem igual das versões anteriores. Voltando, essa é a versão final. Ela ficou bonitinha, eu gosto de como ela ficou. Eu sei que não ficou o meu auge, eu não fiz perfeito, eu não fiz o fundo, mas ela ficou interessante. O braço mecânico, eu pesquisei sobre braços mecânicos, então eu estudei para fazer esse braço mecânico aqui, que realmente é o mais próximo de um braço mecânico. Temos aqui o Calargueto, meu amigo. Tentei fazer um pé, inclusive ela pra estar sem meias, mas daí eu coloquei meias, ficou estranha, então era pra ter essa meia, era pra ser transparente. Enfim, deu várias coisas que não ficaram do jeito que eu queria, mas eu ainda gosto dela. Eu misturei sombras com... Enfim, eu fiz uma mistureba. O mais bonitinho aqui é a minha mente, não tem como. Eu fiz uma mistureba aqui, tudo mais. Tem várias coisas que sim, eu gosto bastante do desenho. E tem várias coisas que não, eu não gosto. Porque já faz bastante tempo que eu fiz, né? Eu fiz no começo do ano. O meu ponto era que você vai continuar errando, você vai persistir no erro várias vezes. E não é questão nem de por querer. Às vezes é só uma coisa que tá ali e você tá implícito pra você. Esse vídeo, ele é uma grande complicação. E eu nem quis regravar muitas coisas dele do que eu tava falando antes, porque querendo ou não, errei. Cometi erros na hora da gravação, sim, como no off, tem bastante cortes ali de respiração e outra coisa. Cometi erros de gravar em um dia que estava a maquita ligada ali e acabei colocando pressão na pessoa que ia editar esse vídeo. Inclusive, esse vídeo não era pra ser editado por mim. Esse vídeo era pra estar pronto já há bastante tempo, mas acabei cometendo erros. E a verdade é que o perfeccionismo leva a gente pra lugares ruins. Você não vai conseguir nunca terminar um desenho se você for tentar redesenhar ele todo ano, mesma coisa, toda vez, sempre. Você não vai terminar nunca um vídeo se você tentar fazer ele o mais perfeito possível. Você nunca vai terminar nada se você continuar querendo fazer o melhor possível. Essa é a verdade. Existe o seu melhor possível do momento. Eu sei que você pode sim fazer um desenho melhor. Inclusive, sim, eu irei aplicar os conceitos que foram me ensinados nos próximos desenhos. Eu estou fazendo um outro curso agora. Eu vou me dedicar, em algum momento vocês vão ver eu me dedicando pra caramba em terminar todo ele. E sim, esse desenho vai ficar obsoleto rapidinho em relação à qualidade de profissionalismo. Pô, hoje já consigo ver que esse queixo tá mal feito. Já consigo ver que essa orelha tá muito pra baixo. Esse ângulo do rosto
rosto tá esquisito, sabe? As proporções dela até que estão ok, mas esse seio está grande demais. Já tem coisa que é incoerente pra mim. Soa incoerente. Esse dedão aqui, por exemplo, já soa incoerente pra mim. Tem aqui, ó, uma falha de pintura bem grande aqui. Tem falha de pintura em vários pontos do desenho. Esse cabelo aqui ficou muito ruim. Eu quis remeter à primeira boina flutuante e tal, mas tá tudo bem. E é assim que vai ser. O que eu quero dizer é que você deve continuar. Você deve começar. Tem um desejo de fazer alguma coisa, vá e faça. Vai ficar ruim. Se você não sabe o que tá fazendo, vai ficar ruim. Mesmo se você souber o que tá fazendo, vai ficar ruim. Porque é a tua primeira vez fazendo. Em qualquer coisa da vida é assim. Não existe esse papo de nascer com o dom do desenho. Não existe esse papo de nascer com o dom pra qualquer coisa. Você pode ter dificuldade, você pode ter anos de realmente dificuldade pra fazer isso, mas em qualquer situação você não vai simplesmente sair fazendo bem de primeira. Você vai ter que errar. E mesmo quando você se achar que está bom o suficiente, você vai errar. A K acabou sendo a primeira do ano, com várias interrupções ali entre ela, porque enquanto fazia ela, eu também tava fazendo outro desenho, que era uma comissão. Acabou que eu não consegui me dedicar 100% a ela nesse começo de ano. E acabou que ela nem foi terminada só no primeiro dia do ano, como eu sempre tento fazer. Ela foi em vários dias de janeiro. Então, é assim que é as coisas. Eu vou melhorar? Eu vou melhorar. Eu sou profissional no que eu faço? Não, nem de longe. Eu ainda tenho muita coisa pra aprender. E mesmo quando eu ficar profissional, ainda vou ter coisa pra aprender, porque o profissionalismo não impede você obter novos conhecimentos. Você pode ter vários conhecimentos em várias partes várias áreas, mas você vai acabar tendo vícios que você nem percebeu, que esses vícios vão criando sim traços, ok, beleza, mas os vícios também vão fazendo você acostumar com as coisas. Então sim, saia da sua zona de conforto. É chato desenhar a mão da primeira vez, é chato desenhar corpo da primeira vez, é chato tudo que você não sabe fazer quando você faz pela primeira vez. Vocês podem ver que eu acabo sendo bem mais detalhista no olho, porque é uma coisa que eu mais desenhava. E assim, hoje em dia, eu com certeza faria uma coisa bem mais diferente. Por exemplo, eu saberia como montar uma composição melhor em relação a ela, cenário e tudo o resto. Mas foi um aprendizado, foi um começo desse ano, foi um começo pra qualquer situação em si. Então, sim, eu errei esse ano, sim, eu vou errar no que vem, e vai ser assim pra sempre, porque a gente não faz nada perfeito. E o perfeito daquele momento não é o perfeito do você do futuro. Pra mim, no começo do ano já tava bom, pra mim aqui quase no final do ano já não está tanto, entende? Conforme os anos vão passando, você vai aprimorando o seu conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais retrógrado vai ficar o material antigo. Então, se você pega pra começar um desenho esse ano, e você volta nesse mesmo desenho ano que vem, você não vai melhorar o traço, não vai corrigir coisas, você vai redesenhar o desenho inteiro, você vai refazer tudo que você tinha feito do zero. E é assim, tá tudo bem, é assim que vai ser as coisas. Mas não poderia ser diferente? Não poderia ser um desenho terminado, postado ou mostrado pro mundo, ou apenas guardado, e depois você aprender com erros do que você cometeu nele, e daí nesse próximo desenho você melhorar? E existem erros que somente você, desenhista, vai ver. Quem vê o desenho ao todo vai achar maravilhoso, mas quando você tá fazendo seu material, você vê muito mais erros. Muito mais erros. Existem várias coisas que eu errei falando aqui, vocês podem me corrigir. Quem tem mais conhecimento também, quem tem menos não importa também. A vida é feita de aprendizado, e a gente está em constante aprendizado, constante, e a gente está constantemente obtendo novas informações, mesmo das mesmas coisas que a gente já conhecia. Então, sim, esse desenho podia ser melhor, mas não significa que ele é o pior desenho dessa lista. Não é mesmo? Mas também, no ano que vem, ele já não será o melhor da lista. Inclusive, pra mim, por enquanto, esse que é o meu melhor desenho do ano. E eu já vejo vários defeitos nele. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra todos que me mandaram essas belíssimas fanarts, que dessa vez eu não estarei vendo em vídeo, porque eu já nem lembro quais são elas, mas eu salvei todas elas no meu computador com muito carinho, e eu amo receber fanart. Provavelmente tem fanarts que... Pô, eu quero agradecer as belíssimas fanarts. E já recebi faz tempo algumas, né? Mas eu vou mostrar todas de novo, porque eu não recebi novas, e eu só recebi uma nova, na verdade, até onde eu sei. Se você me mandou uma fanart, se você me mostrou, fez um desenho meu, me marca aqui no meu Instagram, porque senão eu não vou ver, ou me manda no meu Instagram mesmo, que daí é mais fácil, porque às vezes eu não vejo. Mas a que eu vi foi essa aqui, que eu virei uma melancia. Tem essa aqui que é bem antiga, inclusive. Essa aqui que eu ganhei no aniversário da minha amiga. Essa que eu ganhei do meu amigo Gabs. Inclusive, não parece o Pedro Cris, não parece o Pedro Cris, mas parecia eu da época, na vida real. E tem essa que eu ganhei do Mef, faz bastante tempo. E tem essa belíssima arte que eu ganhei da Inley, e tá muito linda. E tem essa belíssima arte que eu ganhei do meu amigo Dave, que ficou muito bonitinho esse Pedro Cris, todo pimposo dele. Esse foi o vídeo, fico por aqui, tchau, tchau. E esse é o emoji, que eu não postei emoji antes. E também quero agradecer todo mundo que vem pelo Jama Please, e todo mundo que tá se inscrevendo e compartilhando com os amigos. Compartilha.